Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do meu canal. Eu me chamo Tarcísio Braga e você passará por um treinamento, por uma mudança de mindset aqui através desse vídeo ou uma reflexão para a gente não cometer esse erro dessas pessoas que eu vou citar aqui no vídeo. Vamos falar um pouco sobre a arrogância, onde ela pode te levar. E vamos falar também um pouco a respeito da confusão entre o que é arrogância, o que é humildade, até quando passa sou bom em algo, me achar bom em algo e até qual momento é arrogância. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Antes de tudo, essa categoria de vídeos, essa playlist de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal a respeito de mindset, coisas da nossa vida e pensamentos que a gente deve ter para alcançar o nosso sucesso, é também um aprendizado para mim. Então, quando eu faço esses vídeos também servem para mim. Tá? Não estou aqui de maneira nenhuma querendo ser o guru, e sim, quero que você interaja comigo, converse comigo, e cada vez mais eu estou tentando evoluir aqui esses vídeos. Eu tenho editores, tenho uma equipe que edita, mas sempre que possível eu gravo e edito o meu próprio vídeo, até porque eu amo isso daqui. Olha, como de costume, eu sempre converso com o chat GPT mesmo, e eu pergunto para ele sobre algumas coisas, que é basicamente, pô, chat, eu quero falar sobre arrogância e me dê aqui textos da Bíblia, textos de outras pessoas, histórias, no qual eu posso me engajar. E ele trouxe aqui a parte que eu pedi, que foi aonde que está na Bíblia, que fala que a arrogância precede a queda, ou seja, a pessoa que é arrogante, ela está muito próxima ali da queda, que é Provérbios 18, capítulo 18, versículo 19. A soberba precede a ruína e a arrogância precede a queda. E a interpretação aqui é o ego infla a percepção que a pessoa tem de si mesma. Ela começa a se achar indestrutível, o melhor de todas, a melhor de todas. Quando perde a humildade, perde também a capacidade de enxergar os erros. E é aí que a pessoa cai. O Provérbios capítulo 11, versículo 2, em vindo a soberba, virá também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. E é interessante porque eu trabalho com um público que eu percebo que facilmente eles poderiam ter o ego muito inflado, e eu noto que algumas pessoas, elas escolhem não ter esse ego, elas escolhem, poxa, eu vou seguir por esse caminho aqui, porque eu sei que se eu me diminuir para aprender, eu vou aprender ainda mais. E é até uma estratégia bem interessante, se você parar para analisar. Certa vez eu conheci um rapaz que eu tive fui convidado para um evento, para um projeto, e fui convidado para um projeto, e eu conheci esse rapaz que sentou em uma cafeteria comigo e com outras pessoas dentro desse projeto, e eles simplesmente conversaram a respeito de como é que seria esse projeto e etc. E a todo momento o cara, você percebe que essas pessoas sempre estão com a postura bem ereta, eles estão igual um pavão quase que o tempo todo, né? É quase que uma necessidade que eles têm de ser maior ou sempre estar quase que assim acima das outras pessoas. É muito estranho o jeito que essas pessoas se comportam. E aí ele conversando, e eu não tinha percebido aquilo ainda, tá? Depois de algum tempo a gente fez o projeto, eu sempre vi que o posicionamento dele durante algumas reuniões era muito forte e, cara, as pessoas sempre falavam, pô, fulano de tal é arrogante, fulano de tal aqui é muito ríspido, é muito grosso. E eu ali, fazendo uma amizade ali, eu deixava, né, tinha uma excelente comunicação, e aí a gente distingue a pessoa que é muito boa em algo ou tem uma excelente comunicação, não é porque ela é boa nas hard skills que ela vai ser boa nas soft skills, ou seja, ela é boa naquilo que ela faz, mas a pessoa, o jeito que ela é e como ela é, destrói completamente o que ela é ali de bom, né? Meio que a soft skills, o comportamento da pessoa engole ali o que ela é de bom, e aí o que grita mesmo é o comportamento. Tá? Isso é muito importante. Às vezes você não sabe de nada do que você está fazendo, mas você está ali, ó, buscando conhecimento, buscando se capacitar. E hoje esse é o diferencial. Olha que loucura. Isso era para ser natural, né? As pessoas buscando evoluir, buscando se capacitar, mas hoje isso não é mais o tipo assim, o comum. Isso, cara, isso é diferencial total. Então, eu conversando com essa pessoa, ela simplesmente
sempre achava um jeito de me diminuir em algo. Ela sempre achava um jeito de falar dela mesmo, sabe? Tipo, eu sou isso, eu faço aquilo, e tudo que a gente fazia era para aquela pessoa, e ali você olhava alguns traços até quase que de narcisismo, era uma loucura total. E passou um tempo, eu tive muitos conflitos com essa pessoa, mas eu estava em um ambiente que eu achava que iria me levar em algum lugar. Então eu estava naquele network e a pessoa sempre ao mesmo tempo ela é tão existem pessoas tão arrogantes que elas fazem você entender que só por estar com ela ou só por estar fazendo algo com ela é brilhante, é maravilhoso. E isso é loucura, porque você entra em algo como se fosse eu acho que é gaslight, né? Algo assim, eu não lembro muito bem, que é você fala algo e a pessoa faz entender que você está errado. Não, você que está errado. Eu tô te maltratando, eu tô sendo grosso com você, mas quem está errado é você. Você que fez isso para eu fazer, para eu ter esse comportamento. Isso é uma loucura total. Enfim, a partir do momento que eu tive, cara, era assim, ó, eu lembro que eu estava no restaurante, duas situações que me deixaram bem chateados, que eu cortei totalmente o laço com essas pessoas. A gente estava no restaurante, uma das pessoas legais que poderia fazer uma conexão chegou, e essa pessoa simplesmente falou assim, pode ir, pode sair que eu vou conversar com fulano. Assim, cara, eu não lembro muito bem como é que foi a situação, mas eu lembro que a pessoa chegou e eu estava lá na mesa e a pessoa literalmente me expulsou porque ele queria conversar com a pessoa e ele queria os méritos ou sei lá o que que ele queria. Às vezes a pessoa que é arrogante demais, ela se sente até ameaçada quando o outro é bom em algo. E aqui eu não estou falando que da perspectiva da humildade ou da arrogância, não, pelo amor de Deus. Eu sim, sou bom nas coisas que eu faço porque eu me esforço. Na maioria das coisas que eu me proponho a fazer, eu dou o meu máximo da minha entrega. Isso não quer dizer que quando alguém fala que eu estou errado ou eu não reconheço erros, tá? Claro que todo mundo tem dificuldade em reconhecer erros, isso é óbvio, mas quer dizer que quando eu me proponho para fazer algo, eu dou o meu máximo naquilo dali. E, cara, o arrogante, a pessoa que é arrogante, ela tenta te limar ali, porque você é um potencial perigo para ela, né? Pro brilho dela. Ela tem que brilhar o tempo todo. E aí junta a arrogância ali com traço até de narcisismo também, né? Mas enfim. E o cara sempre se acha bom, se achar o melhor de todo mundo. E, cara, dificilmente o cara reconhecia erros. E nessa ocasião eu fiquei muito chateado. Eu lembro que tinha outra pessoa comigo e falou assim, pô, cara, o que ele fez com você não foi legal. E várias outras pessoas ao redor desse ser humano desprezível falava, cara, não se mistura com esse cara. Esse cara é horrível, esse cara é um terror, esse cara é totalmente arrogante. Então, você vê que as pessoas, ele até conquistava algumas coisas, mas ele não tinha retenção do que ele conquistava. Por quê ele não tinha retenção? Porque ninguém suportava trabalhar com aquele cara. Isso é uma loucura. Porque a partir do momento que o cara é bom em algo, você tá ali no network e ninguém suporta trabalhar com o cara, não interessa. Ele acaba afastando todo mundo. Então, todas as equipes que trabalhavam com esse ser humano cancelaram assim o que tinha com ele. Todas, literalmente todas. E outra situação bem interessante foi quando eu estava ajudando ele, ou seja, eu saí da minha cidade, fui para, a gente se juntou na casa de um amigo, todo mundo naquela mesa ali, e eu tentando ajudar o cara no máximo. Eu sou consultor comercial de escola, de curso profissionalizante, de curso técnico, de faculdade. Então, coisa que ajuda equipes e equipes a se treinar, a treinarem, e tô ali aprendendo o tempo todo com elas. E quando eu fui ensinar algo para um cara que ele nunca viveu nada disso, ele simplesmente desprezou totalmente a minha ideia e eu, cara, tudo bem. Eu tenho experiência nessa área, eu tô te instruindo, eu tô te ajudando, eu vim para cá para te ajudar. E o cara literalmente me escrachou na frente de todo mundo e eu, ok. Outra situação foi quando ele me humilhou, porque eu tinha feito uma parceria para estar em um ambiente, para estar em uma sala. E aí, em uma dessas situações, ele me humilhou. Você não paga. Né? E aquilo ali foi bem chato, porque o meu pagamento era com os meus serviços. Eu estava iniciando, né, na minha carreira ali de empresa e tal. E eu queria muito estar naquele local, né? E, cara, resumindo, a vida deu uma volta tão grande, Deus é tão justo, que acabou que esse cara, ele não pagava nada, ele ficava devendo em tudo, ele era, tipo assim, todo mundo não gostava dele na sala, então ele saiu daquela sociedade, etc. E acabou que eu conquistei o espaço, eu paguei, sempre paguei as coisas tudo certinho, e depois eu assumi tudo aquilo, né? Eu assumi sozinho aquele ambiente.
E Deus honrou demais isso. Porque todo momento eu falava, Deus, eu entrego nas suas mãos. Se esse cara quer me humilhar, se esse cara quer fazer isso, eu entrego nas tuas mãos e é isso. Vou correr atrás do meu, vou aprender. Inúmeras vezes eu saía derrotado mesmo, me sentindo um lixo. E entregar nas mãos de Deus é sempre a melhor escolha. Hoje eu tenho raiva, não tenho nada. Eu entendo que ele foi só uma peça que Deus botou lá para eu aprender que existem momentos na nossa vida que a gente tem que engolir sapo. É, tem pessoas que, tipo assim, eu não vou me sujeitar a isso, eu não vou limpar um chão, eu não vou fazer aquilo porque eu sou. Isso é arrogância. Isso é arrogância. Toda situação da sua vida, você precisa entender que aquilo ali, você vai treinar algo, você vai aprender algo. Isso é muito importante. Então, passou todos esses momentos, esse cara se envolveu em um monte de rascada. O cara é extremamente queimado na cidade. Muita gente fala mal desse ser humano. E, pelo incrível que pareça, eu estava conversando com outro amigo que deixou de falar com ele também, e etc. E a gente falou, cara, tomara que esse cara melhore com as coisas recentes que aconteceu na vida dele, né? Ele se envolveu em muito BO. Pô, tomara que esse cara melhore, tomara que esse cara. Vamos orar para esse cara melhorar, para esse cara mudar de vida, para esse cara mudar de mentalidade. Porque no fundo, a gente tem até uma coisa de ajudar o outro, né? Uma coisa de, poxa, eu vou ajudar esse cara, eu vou. Eu já tô 14 minutos de vídeo aqui. Eu vou ajudar esse cara, eu vou. Enfim, a gente tem isso nosso, né? Então, vamos aqui voltar para os. Ó, o ego impede a conexão verdadeira. Relações superficiais. A pessoa não escuta, só quer ser ouvida. Olha que loucura. Eu acabei de falar sobre isso aqui, né? Afasta os amigos, os colegas, as oportunidades. É realmente isso. O ego cria o ego cria uma cegueira emocional. E é muito louco, né? Você tocar na ferida desse cara e esse cara fica extremamente furioso. Eu lembro que um dos encontros que eu tive com um cara, assim, ele saiu da chamada do Meet assim, de uma maneira totalmente imatura, né? Uma criança mesmo. E no fundo, talvez o cara tenha uma ferida ali emocional muito grande, ele precisa passar por uma terapia, enfim. Às vezes é interessante a gente olhar o outro e ter pena, sabe? Porra, velho, esse cara deve estar sofrendo muito, cara. Eu sei que às vezes parece até um papo de vitimização e etc., mas às vezes a gente tem que ter um pouco de empatia mesmo pelo outro, essa é a realidade. É claro que eu já passei por muita coisa e nem por isso eu maltratei as pessoas, né? E se eu maltratei, eu tenho que pedir muito perdão, porque não foi a minha intenção. Talvez não tenha sido a dele também, então é por isso que a gente tem que ter empatia por todos. Tem um exemplo aqui, ó, o copo cheio. Um copo cheio não recebe água nova. A pessoa cheia de si mesma não aprende nada novo. O copo está cheio, né? Como é que vai aprender? Quanto mais fruto uma árvore dá, mais ela se curva. Os grandes são humildes, olha que loucura. O piloto arrogante. Pilotos que ignoram alertas caem. O ego faz você ignorar sinais importantes. A máscara pesada. Sustentar uma imagem falsa exige energia demais. O ego esgota a pessoa. Uma parte importante nesse vídeo agora é a autorreflexão. Cuidado que você, sim, você, pode estar sendo uma pessoa arrogante. Às vezes é muito fácil apontar o dedo para o outro, né? Muito fácil. Faça uma autorreflexão, corra atrás do seu desenvolvimento pessoal. Esse canal também é para isso. Eu adoro YouTube desde muito novo. Eu tenho um canal do YouTube desde 2008, sei lá, né? Por aí. E eu adoro produzir conteúdo. Por favor, comente aqui, dê o seu like. Eu me inspirei aqui porque eu vi os últimos vídeos do canal com 100 visualizações e eu, fiquei com muita vontade de, será que isso aqui vai dar certo? E eu vou fazer independente das visualizações, mas essas visualizações pequenas ali, mas consistentes, acabou me dando um oxigênio ali para eu partir para gravar mais um vídeo. Obrigado.